Capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhes dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e as tornam infrutíveis. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus. A parábola do semeador exprime perfeitamente as matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizado nela o que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles não veem mais do que os fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando se satisfazem a imaginação e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muitos bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para as quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Boa noite a todos. Com muita alegria que estou aqui hoje para falarmos um pouquinho do ensinamento de nosso Mestre Jesus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador, do capítulo 17, e um pouquinho também da mensagem Atentai, vós que ouvis. Esta passagem, ela vem nos orientar a dinâmica do processo da evolução. A evolução é um caminhar longo, com muitas passagens. Então ele faz uma associação na parábola dele, como se a semente fosse a palavra, o ensino de Cristo,
e o instrumento que vai nos ajudar a caminhar até a nossa redenção ao Pai. E nessa parábola, ele coloca alguns tipos de solo a qual receberá a semente. O solo somos nós. O solo somos nós que estamos aqui para poder receber essa semente, essa informação. E ele fala o seguinte para nós: as primeiras sementes ele coloca como se tivesse caído no caminho ali no chão. E consequentemente, ali naquele terreno, os pássaros já vieram e comeram a semente. A semente, quando ela não é plantada, quando ela não tem condições ideais, ela vai brotar e vai se transformar em alguma coisa? Ela vai crescer, gerar frutos? Não vai. Então ele faz essa colocação para aqueles indivíduos, irmãos, que ainda não recebem a palavra. A boa nova não toca ninguém. Ele simplesmente não tem a sensibilidade de perceber o tanto que é importante, o tanto que é necessário para poder continuar com êxito. E ele simplesmente, por não ter sensibilidade, representa os pássaros que vêm e comem a semente. Então aquela palavra, ela não teve a condição necessária. Ela não recebeu, essa semente não recebeu o básico. Ela não foi, nem recebeu a terra, ela nem enterrou ali. Posteriormente, ele coloca que as sementes foram jogadas no meio das pedras. No meio das pedras existia um pouco de terra e um pouco de condição. Consequentemente, ela já começou a germinar ali, começou a brotar, porque ela encontrou pelo menos o básico para poder desenvolver. E assim somos nós. E alguns irmãos, a palavra faz isso. Ela toca. De imediato, a pessoa, ela aceita. Existe uma empolgação ao receber a palavra. Mas assim como a semente na pedra, que vai começar a desenvolver, porém ela não vai conseguir se transformar numa bela planta, porque ali ainda falta muito. Ali tem pouca terra, a raiz é curta. A palavra, quando associada à semente, é a mesma coisa. A palavra não tem raiz em nós. É uma palavra muito frágil ainda. Consequentemente, o que acontece? Ele fala que vem o calor, ela sente e morre. A hora que vem as adversidades da vida, o que acontece com aquela pessoa que tem a raiz pequena? Ela também vai sucumbir, ela vai falir, ela não vai ir adiante, ela não vai cumprir o seu desenvolvimento, ela não vai dar aquela condição que se espera de quando se planta. Todo agricultor, toda pessoa que vai lá e planta alguma coisa, ela busca
vê o desenvolvimento, espera que ela faça o seu ciclo de vida, não que ela morra logo em seguida, ou que ela não chegue nem a germinar. Então essas pessoas, esses irmãos que estão colocados dentro do exemplo da semente na pedra, é o irmão que ele tem uma empolgação, recebi a palavra, achei interessante, mas a hora que eu saio daqui, perante o cotidiano da vida, as adversidades da vida, essa palavra perde seu valor. Eu deixo ela de lado, eu não tenho mais o mesmo peso. Posteriormente, ele coloca para nós a condição da semente que caiu no meio dos espinhos. Então representa como se fosse um solo que tem certa condição, o solo não é ruim, ou seja, a pessoa, o irmão, ele já tem condições, porém, os prazeres da vida material representam esses espinhos. Ela começa a querer desenvolver ali, mas os prazeres começam a ocupar espaço. E, consequentemente, o que acontece? Ela não desenvolve como deveria. Não é como se ela estivesse num espaço aberto, onde que ela ia crescer, criar flores, frutos. Mesmo se isso acontece, não que não venha acontecer, ainda ele está restrito, porque existe fator que ainda interfere de maneira significativa no desenvolvimento dessa semente. Então a mesma coisa que acontece com nós. Nós recebemos a palavra, porém, perante os nossos interesses, nosso egoísmo, nós acabamos não cumprindo a palavra da maneira como deveria ser. E não cumprindo, não iremos produzir os frutos que deveríamos produzir, ou com a qualidade que devemos produzir. E por fim, ele coloca que que colocou a semente em boa terra. E em boa terra, a semente produziu 1 por 100, 1 por 50, 1 por 30. O que ele quer dizer para nós com isso? Ele quer dizer que a terra boa, a terra que tem qualidade, representa as pessoas, irmãos encarnados, espíritos encarnados, que já está mais atento conforme a mensagem que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ali, aquela semente, ela germina, ela começa a brotar, ela desenvolve, gera seus frutos e chega no momento da colheita. Ela cumpre o ciclo que se espera. Então, isso é o que se espera de nós. Que nós possamos passar pela nossa encarnação como terra boa. Porque a hora que a semente da instrução divina que Jesus veio nos ensinar, que nós temos no Evangelho, chega até a nós, ela possa
realmente proliferar, multiplicar, criar novas sementes, produzir frutos. Dependendo do espírito do irmão, ela gera muito, porque esse irmão, ele encontra-se num grau de evolução um pouco mais elevado. Dependendo do irmão, um pouco menos, mas ele também, no outro, talvez um pouco menos ainda, porque ninguém é igual. Porém, já somos, quem está nesse grupo de espírito, eu falei, já somos por força de expressão. Os espíritos que se encontram nesse patamar, eles já conseguem levar a semente daquele pequeno grãozinho, aquela árvore gigante que promove um monte de benefício. Então a palavra de Jesus na nossa vida, ela tem que ser vista dessa maneira. Nós temos que estar atento à palavra do Mestre. E mais do que estar atento, nós temos que praticar. Porque é isso que vai fazer a diferença da nossa vida. É isso que vai fazer o sucesso ou o insucesso da nossa reencarnação. Aí nós temos a mensagem que está anexada ao estudo que nós temos aqui, que é atentai vós que ouvis. E essa mensagem, direcionada ao tema que nós estamos falando, ele fala basicamente o seguinte para nós: que durante a vida, nós temos muito hábito de reclamar dos erros e das adversidades que aparecem na nossa vida. Só que isso é um processo natural do nosso desenvolvimento. E mais, nós temos um vício de achar que o meu irmão pode me ajudar, que ele poderia me tirar dessa situação. Ele não vê que depende dele, é o livre-arbítrio dele, a decisão é dele, a escolha é dele, é nossa. É nossa. Nós estamos aqui justamente para isso. Posteriormente, ele vem falar para nós que nós temos que entender que nós somos espíritos que, quando encarnamos, somos extremamente carentes de apoio, de assistência. O que é uma criança, um recém-nascido, sem o apoio, a assistência dos pais, de um tutor, de alguém que olhe por ele? Não somos nada. Somos frágeis, incapacitados. Porém, com a ajuda desse irmão, que nessa encarnação está como meu tutor, meu pai, meu tio, minha mãe, meu avô, quem olhe por mim, quem zela pela minha vida e pelo meu desenvolvimento, ele vai me dar aquela assistência necessária para eu poder passar essa infância, esse momento delicado da minha vida. E passado esse momento,
aonde eu já vou estar numa fase da vida que eu tenho condições de responder pelas minhas decisões de uma maneira mais responsável. Ele chama a idade da razão aqui no texto, porque nós já temos a razão. O que é a razão? A razão é uma coisa que não significa que é correto. Às vezes, durante essa fase de infância, um vício que se tem, que a gente observa e não tira, porque acontece muito, a gente vê nos nossos filhos e deixa, justifica. A hora que ele chega na idade da razão, ele já tem um patamar de decidir por si próprio. A opinião dele já pesa. Não é mais aquela coisa que você fala, filho, não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso. E a palavra do pai representa uma colocação superior. É por isso que na idade da razão, muitos erram. Somos espíritos em desenvolvimento. Errar faz parte. Mas temos que fazer por não. Nós não amamos? Queremos o sofrimento? Queremos ver o insucesso, o fracasso, a infelicidade? Não, não queremos isso. Só que a hora que chega nessa idade da razão, o que acontece na vida? Vem os interesses, os nossos interesses. E perante os interesses, acontece o que na vida? Problemas. E esses problemas são esses problemas que nós estamos falando agora aqui, que a gente precisa saber como vamos agir perante eles, de uma maneira correta, de uma maneira que consigamos eliminá-los, atenuá-los. E para isso, a gente precisa ter uma prudência, uma análise com rigor. Precisamos estar agindo com cautela, saber fazer a autocrítica. Então não basta conhecer e ter a sensibilidade de enxergar. Precisa responder a isso de uma maneira boa. Mas como iremos responder de maneira boa? Somente através de uma boa orientação. E quem traz essa boa orientação para nós? É o Evangelho, a palavra de Jesus. Então precisamos fazer o que na vida, gente? Qual o sentido nosso aqui hoje? É evoluir. Estamos aqui para evoluir. Então ele fala o seguinte para nós: reflitamos em nossos compromissos, necessidades e tarefas. Então, que compromisso que eu tenho? O que eu faço da minha vida? O
que eu tomei como compromisso na minha vida? O que eu julgo necessário para mim? O que é importante que eu falo assim, ó, isso eu preciso. E as tarefas que eu desenvolvo? Eu não penso nisso? Eu não estou pensando nisso? Olha, agora que você falou que eu estou aqui, né? Realmente porque a responsabilidade de acordar e trabalhar, isso é uma coisa natural da vida. Isso é responsabilidade, a idade da razão traz isso. Ele nos obriga a ter essa vida social de responsabilidade. E o meu desenvolvimento moral? O que eu faço? O que eu estou fazendo para ampliar o meu conhecimento nas leis divinas? O que eu estou fazendo para pôr em prática isso? Então é isso que a gente tem que nos preocuparmos. Não queremos ser boa terra? Não queremos gerar bons frutos? Não queremos que se inicie e termine um ciclo de uma maneira satisfatória, no mínimo. Porque no regresso ao mundo espiritual, tenho certeza que é o que nós vamos levar como eu deveria ter pensado mais nisso. Eu deveria ter me dedicado mais a isso. Então, meus irmãos, vamos encerrar nosso estudo de hoje buscando fazer essa análise na nossa vida. Porque somente através de uma análise bastante sensata, e essa análise sensata, o próprio nome da mensagem fala, atentai. Atentai. Não fica distraído, não. Se você está escutando, faça disso instrumento da sua evolução. Que assim seja.